Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live do livro e hoje com convidados mais que especiais. Estou extremamente feliz com essa proposta da live do livro. Estou tendo feedbacks maravilhosos e isso nos motiva a seguir compartilhando a nossa experiência, chamando pessoas para compartilhar suas experiências. Essa live do livro já virou internacional, pessoal da Argentina, pessoal de Portugal. E hoje eu vou receber os tops. Esse livro aqui, Natação Inclusiva, Reflexões da Academia Brasileira de Profissionais de Natação Infantil. É um livro, é um grupo de professores espetaculares. Eu já não vou nem demorar aqui nas apresentações, porque o Piraju, quando eu tento te chamar, Piraju, aparece aqui que eu não posso te convidar. Tu deve estar com um Instagram, não pode participar. Eu estou enviando solicitação e está dando aqui, Piraju, que tu não pode participar. Bem que tu queria fazer um teste antes. Dá uma olhada aí o que tu pode fazer. Eu vou tentar de novo, Piraju. Dá uma olhada aí, Piraju, que tu não tá dando aqui, ó, não pode participar. Tu deve estar com uma versão antiga do teu Instagram, tá bom? Última olhada aqui, senão vou ter que deixar. E se tu conseguires solucionar esse problema, Piraju, não está conseguindo participar. A ideia de convidar o Piraju, pessoal, é porque ele foi o organizador desse livro. E eu vou seguir aqui o meu protocolo, onde ele, no prefácio, o nosso grande amigo Piraju, diz assim, ó, ao iniciarmos esse texto, faz necessário deixar claro que a pessoa com deficiência tem os seus direitos garantidos pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em vários de seus títulos, seções e artigos. Além disso, esses cidadãos brasileiros têm desejos e anseios de exercer plenamente os seus direitos. Entretanto, os 45 milhões de deficientes, de acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ainda enfrentam inúmeras barreiras que dificultam ou impedem que eles tenham acesso ao consumo de bens e serviços. Então, essa é a introdução que o nosso querido amigo Piraju faz no livro e organiza esse material de extrema relevância para natação e essa questão da inclusão. Então, Piraju, por um problema técnico, eu não estou conseguindo chamar o Piraju e vou chamar agora a minha segunda na lista aqui. Vamos ver se ela já apareceu. Senão, já mudo a ordem, né? A minha amiga Cacilda Velasco. Estou te chamando, Cacilda. Ó, Piraju, a Renata está dizendo, sai e entra. Vamos ver se apareceu aqui, Piraju. Estou te chamando aí, Piraju. Aceita? E agora deu certo. Renatinho. Estilo, hein, Piraju? Estilão, é, ó. De chapéu. Boca telha. Que estilo, Boca telha. pelo amor de Deus, adorei. Beleza? Eu tô consegui entrar no celular só, tá? Mas fica. Tá.
Fica Piraju, tranquilo. me explica esse projeto, não sei, eu li aqui a primeiro capítulo do prefácio, onde fala dos direitos assegurados pela Constituição e das dificuldades que impedem que muitas das pessoas com deficiências tenham acesso a consumo de bens e serviços. Perfeito. Como é que foi esse projeto aqui? O projeto começou numa reunião que a gente teve em São Paulo, tá? No começo de 2019, no final de 2018. A gente precisava de uma publicação para manter nosso trabalho, né? E pensou-se em, primeiro, um livro que resgatasse a participação de outros profissionais que estivessem em condições de falar. Foi votado, esta publicação foi votada e nós nos propusemos a fazer um trabalho de divulgação de natação para pessoas com deficiência. Então, nós fizemos uma eleição dos temas, dos autores, e eu, por conta da generosidade dos colegas, fui escolhido para coordenar a publicação, para ser o organizador do trabalho. Então, nós fizemos essa reunião, definimos os temas, né? E daí nós fomos começando um projeto. Não foi um projeto fácil, porque nós temos várias pessoas e você tem que ajustar a escrita acadêmica, tá? Com a experiência profissional de cada autor. Cada autor contribuiu com a sua experiência profissional e também com uma base teórica para que esse livro tivesse condição de ser consultado não só por aqueles que estão na área profissionalizante, mas também por os acadêmicos. Então a gente fez uma série de reuniões. Eu fui muito chato na organização, mandei devolver o trabalho várias vezes, conversei com os autores, tá? Tivemos a colaboração desse pessoal, foi muito legal, foi muito interessante. E eu tive a honra de fazer o prefácio do livro, em que eu apontei a necessidade de você observar não só o deficiente em si, as deficiências, mas os direitos que ele tem, que são assegurados pela Constituição Federal e que muitas vezes são negados ou esquecidos pela grande maioria das pessoas. Então, o livro teve esse mérito, tá? De pegar o trabalho dos colegas que escreveram e a gente fazer uma linguagem acessível, sem abrir mão da qualidade do texto, sem abrir mão das informações que a gente está fazendo, e apresentar no Congresso do INAT no ano de 2019. 19. O livro parece que foi muito bem recebido, tá? E a gente está esperando que as pessoas consultem esse livro. Nós temos vários volumes ainda à disposição para que as pessoas tenham essa chance, da oportunidade de observarem o trabalho, tá? E, se quiserem, abraçarem essa causa, que é nobre e que é muito importante para as pessoas com deficiência. Perfeito? Essa seria a minha ideia inicial do livro, da conversa, né? Piraju, espetacular o trabalho. Eu acho que realmente tu conseguisse conduzir. A Renata foi uma que chegou aqui
e já disse que tu fosse muito importante, que foi muito importante em relação a isso. E eu acho, eu li o livro logo que eu tive em mãos, e eu estou relendo agora para fazer essas entrevistas, né? E Certo. tem tanta coisa importante, aplicações práticas, ideias, conceitos, que o pessoal pode aproveitar. Tu chegasse a identificar essa aplicabilidade prática quando tu estava em mãos Então, desse material? se você, se as pessoas tiverem oportunidade e lerem com atenção o prefácio que eu fiz, eu aponto nessa direção, que não é só um trabalho acadêmico, não é só um trabalho de conceitos, mas que as pessoas tiveram a oportunidade de apresentar aquilo que elas fazem no dia a dia. Então, a professora Cacilda, tá, a Renata, todos eles tinham, na sua experiência profissional, tá, atuação com pessoas deficientes. Então, eu tenho, tá, síndrome de Down, eu tenho TDAH, eu tenho transtorno opositor, tá, tem várias nuances, vários espectros, tá, das deficiências. Tá? Tem a professora Josiane falando de autismo. Então, todos eles tiveram o cuidado de apresentar conceituações, tá? Um aspecto teórico inicial, e depois apresentar o trabalho que fizeram durante a sua vida profissional. Tá? O professor Alberto, o professor Perfeito. William trouxeram um caso específico de uma pessoa com uma síndrome muito rara. Então, isto que está no texto, tá, serve como um direcionamento. Tá? É um estudo de caso? É estudo de caso. A maioria deles são de estudos de caso. O que a gente precisa agora é pegar essa experiência apresentada no livro e apresentar e dar um passo a mais, dar um passo à frente, Perfeito. para poder trabalhar com essas pessoas que necessitam da nossa ajuda profissional. Perfeito. Piraju, é um vapt-vupt. Eu tenho vários convidados hoje aqui. Desculpa a pressa. Vou Que é isso? chamar a Cacilda, Piraju. Vamos ver Ótimo. se ela entra contigo aí, para tu mandar um beijo para ela. E depois eu vou pedir para tu me dar tchauzinho, sair e voltar de novo. Pode ser? Pode, só me ensina a fazer. Tu vai ter que apertar no xizinho ali em cima para sair, entendeu? Tu vai ter que sair da live e apertar. Mas primeiro tu dá um beijo, dá um oi para essa pessoa maravilhosa que entrou aqui. Perfeito, perfeito. Um grande abraço. Saudades das nossas falas pessoais, né? Verdade. Das nossas discussões aquáticas, né? Perfeito, perfeito. Fique à vontade. Vocês são os grandes convidados. Eu sou só aquele que faz a apresentação, tá? Não, você ajuda sim. Estarei online aqui com vocês. Tá, mas Piraju, sai para voltar, Piraju. Tá bom, vou tentar. Tá, clica no xizinho ali em cima que tu vai sair. Cacilda, bem-vinda. Obrigada, Poli, obrigada. Cacilda, eu que agradeço demais. Eu sei que a tua vida é um turbilhão. Tu é, para mim, uma inspiração, porque tu é gente que faz. Eu tenho um enorme respeito pela tua produção, pela forma com que tu faz as coisas acontecer. E tu tá aqui, eu sei que tu tá abrindo mão até do teu jantar, que tu passasse o dia inteiro... Do meu almoço. Mas, com certeza, nós vamos deixar aqui uma mensagem para todos que estiverem, que é a nossa ideia aqui, né, Cacilda, é compartilhar as nossas experiências e fortalecer esse público maravilhoso que trabalha com natação infantil e com bebês. Sim, e essa aqui é uma produção muito querida, né, Poli? Porque a gente fez com tanto amor, porque, na verdade, é uma luta, e é uma luta de tantos anos que a gente defendeu tanto, né? Eu, pessoalmente, que sempre trabalhei com deficiente a minha vida inteira, eu não vi a hora de um dia poder ter uma coisa exclusiva deles.
Então, eu tenho um carinho muito especial, muito, muito, muito especial por ele. Cacilda, como a gente tem pouco tempo e temos outros convidados, eu já vou entrar rachando aqui na nossa conversa de conteúdo. Tu fala sobre a colaboração familiar na natação adaptada. E tu sabe que eu martelo em outras formas em cima disso, eu coloco a família como um dos pilares do método Poli, ou, na verdade, não do método Poli, mas do trabalho com natação de bebês. Eu acho esse olhar familiar. E quando eu li o teu artigo, assim, foi muito obrigado pela oportunidade que tu me desse aqui. E aí eu vou dizer que tu começas falando que não temos nunca somente um aluno, como sem comprometimentos. Temos uma mãe, um pai, irmãos, avós e etc. Uma família sobre nossos cuidados. E vou ir além. Tu diz assim, família de pessoas com deficiências. A chegada de uma criança com deficiência geralmente torna-se um evento bastante traumático e um momento de mudanças, dúvidas e confusões. A maneira como cada família lida com esse acontecimento influenciará decisivamente na construção da identidade do grupo familiar e, consequentemente, na identidade individual de seus membros. Parabéns pelas palavras, muito obrigado pelo capítulo. Por favor, fala sobre a família com uma pessoa deficiente. Eu sempre enxerguei, Poli, quando eu comecei a querer lidar com deficientes, eu sempre enxerguei que a gente não recebe o deficiente. A gente recebe uma família inteira que está afetada pelo fruto daquilo que chegou. Então, não chegou a criança tão sonhada, tão desejada, tão idealizada. Chegou algo que eles precisam se adaptar a conviver. Chegou uma surpresa. E essa adaptação, ela tem que se dar em todos os sentidos. No sentido do físico, do emocional, da saúde biológica, da relacional com a sociedade, dentro do ambiente familiar, dentro da escola que vai frequentar, nos esportes, em todos os aspectos, vai haver adaptações. E comigo, em especial na piscina, eu via que se ou eu tinha a família do meu lado, ou eu não conseguia o resultado que eu queria ter. Então, a família, para mim, sempre foi uma coterapeuta. Eu sempre tive a família do meu lado o tempo todo, e ela era minha grande ajudante. Então, não era só o que eu fazia na piscina que me bastava, era o que era em casa. Porque na piscina era meia hora, uma hora, era muito pouco. Então, eu tinha a mãe próximo de mim para que ela pudesse reproduzir em casa muita coisa do que eu fazia na piscina. E hoje eu vejo, Poli, que nós estamos com diferentes modelos de família. E nós temos que nos abrir aos novos diálogos. Então, nós estamos com modelos diferentes em termos de formação de gênero, em termos de formação de sociedade como um todo, em situações financeiras diferentes. Então, nós temos que nos abrir a novos diálogos, a novas receptividades de família. Então, eu sinto que muitas vezes a família atrapalha até o desempenho de alguns na piscina. Mas nós temos que nos adaptar à família e não a família a nós. Então, Cacilda, Pois não. esse discurso todo, tá? Tu coloca num livro que fala de deficiência, mas ele não seria para todos nós? Para todo mundo. Para todo mundo. É um conceito universal, né, Cacilda? Não é uma coisa. A gente está num livro de deficiência e talvez esse olhar do professor para a família, né, tenha que ser até maior. Mas eu acho que a influência da adaptação de um novo ser que chega, muda o casal, muda, né? Alguns até não têm casais, mas muda a vida. Não, homoafetivo. São relações homoafetivas que você precisa estar preparado para receber. Claro, isso. Né?
Aquela velha história da escola de natação, da cortina, do vidro, de quem está me olhando. Então, eu acho que o profissional de educação física hoje da área aquática, ele tem que se abrir para esta família, para este casal, para este que vem junto. Ele não dá mais aulas só para aquele aluno. Ele tem que se abrir para a família, para ter nela um colaborador. Eu vou participar de um evento agora no final da semana, onde eu vou falar um pouco disso. Ou a gente se abre, ou este aluno aqui, ele não vai ser completo. Porque hoje a escola e a família, nós estamos tudo misturado. A gente não sabe até onde vai a educação. A educação, a formação de caráter deveria ser na casa, mas é delegado para a escola isso. Então, nós somos muito responsáveis também pela formação de caráter. Então, está sendo atribuído a nós também isso. E nós temos que nos dividir, nós temos que compartilhar isso. Nossa responsabilidade é muito grande, é enorme. E eu acho que nossa missão não se limita só à natação, Polly. Mas a gente pode ter a natação como fio condutor desse relacionamento e dessa transformação, ou não vou dizer transformação, mas informação de algumas coisas que nós temos como base na educação física, que seja importante que a família entenda. Então, a conversa direta, franca e verdadeira se faz necessária. Sem dúvida, eu tenho certeza que você deve ter alunos que você teve bebezinho e que hoje já é um adolescente, quando não adulto. E você se tornou um grande amigo da família. Claro, claro. Você acabou fazendo parte dessa família. E a gente é um agregado da família. A gente começou a fazer parte desta família. Nós não fomos simplesmente um prestador de serviço. Eu, Polly, tenho certeza, tenho uma missão muito cumprida, que eu modifiquei muito a vida de muita família, por causa do meu trabalho. O meu trabalho fez muita diferença. E eu tenho uma felicidade enorme com isso. Eu tenho certeza que na vida de muito deficiente, e eu ouvia muitas críticas assim, ela é muito sonhadora, muito idealista. Para que você vai dar terapia para esse deficiente? Ele já tem um atestado de óbito assinado. Nossa, essa doença dele, ele não vai se curar nunca. Mas eu não estava lá para curar e nem para tirar a deficiência dele. Eu estava lá para ele ser feliz. Naqueles minutos que ele estava comigo, era para ele ser feliz. E valeu muito a pena. Muito a pena. Eu tenho certeza disso. E eu acho que isso é inspiração. Isso é inspiração, porque o profissional que quer trabalhar com criança, o profissional que quer trabalhar com pessoas de mais idade, que eu sei que tu faz um trabalho maravilhoso, ou com deficiência, esses públicos, eles são autênticos. O adulto, às vezes, tem um teatro, faz pela conveniência, mas a criança, a pessoa de mais idade e o deficiente, é aqui, ó, é na pele, é direto. E a gente passando, ouvindo o teu relato, é uma inspiração para nós, que realmente a gente pode transformar a família e aquele momento da criança em felicidade. Sem dúvida nenhuma. Há bem pouco tempo, Polly, posso contar um relato que aconteceu para mim há uns 15, 20 dias. Meu marido é dentista. E ele chegou em casa e falou assim, você se lembra de uma menina chamada Mariana? Eu falei, nossa, tantas Marianas. Ela falou, não, mas é uma menina que tinha um pezinho defeituoso, que você fez terapia, a mãe dela veio cuidar do dente e falou que você foi muito importante na vida dela. Eu falei, nossa, Mariana tinha 4 aninhos, tinha um pezinho assim, ela começou a andar na piscina. Pois é, hoje ela é advogada, a mãe fala tão bem de você e tal. Eu falei, nossa, olha, eu tenho um vídeo dela, e vim pegar nas minhas coisas, 4 aninhos, eu falei, olha, eu tenho esse videozinho dela. Aí eu falei, olha, eu vou mandar para você por WhatsApp, quando ela for novamente no consultório, dá para a mãe dela. Ele deu. Você não acredita que essa menina hoje, uma advogada, me manda um WhatsApp à noite, assim, praticamente aos prantos, aquele áudio lindo. Tia Cacilda,
como eu tenho saudade da piscina, meu pezinho ficou ótimo, hoje eu sou uma advogada, como eu me lembro daquelas sessões, 4 anos ela tinha. Quer dizer, você quer... não tem preço isso, Polly. Não tem preço um negócio desse. Quer dizer, quando que eu ia me encontrar depois de 20 e poucos anos com alguém que você mudou a vida dela? Então, isso é coisas que a gente faz e sem a menor pretensão. Então, quando que você acha que uma criança de 4 anos vai lembrar de você depois de 20 e poucos anos? Então, isso é um presente da vida. Eu acho que vale muito a pena. E trabalhar com deficiente é um trabalho que te completa, porque você reclama tanto da vida, dos teus problemas, das tuas picuinhas, né? E eles mostram para a gente tanta felicidade, com tão pouco que eles têm, e mostra que nós somos muito pequenininhos e muito egoístas. Eles não dão lição de vida todo dia. Tu sabe que o teu relato me fez lembrar, eu tenho um material que é um e-book sobre o medo no universo da natação de bebês, e eu tenho uma hora que eu falo sobre o trauma free, né, que é o movimento do INAT, sobre o questionamento sobre a metodologia, e eu uso assim umas pegadas, tem uma foto das pegadas na areia, e eu faço o questionamento, que marcas que você quer deixar? Exato. Entendeu? Né? Tu, como profissional, que marcas, esse relato é exatamente isso. Nós temos na educação física essa possibilidade. Eu acho que isso é uma inspiração, Cacilda. E a gente não leva nada, Polly, a gente só deixa. A gente não leva nem o corpo da gente embora. A gente só deixa. Só deixa o que você fez aqui, de bem ou de mal. Olha, tu só tá ganhando coraçõezinhos aqui, hein? Lindos, obrigada. Então, eu acho que esse livro é tudo isso que o Piraju falou. São relatos importantes. No meu caso, é o relato de 3 famílias autistas, de filhos autistas, da Ana Paula Chapur, que tem 2 filhos autistas, de uma ex-aluna nossa, que é a Tarita, que hoje está aí no meio da natação, mostrando depoimentos lindos do filho dela, e da Marilei, que é a mãe do Tomás, que até hoje está nadando lá conosco, e que mostra o quanto que o autista é capaz, na piscina, de produzir nados lindos, de produzir alegria, de se mostrar numa relação amistosa muito boa, não só com a água, mas com outras pessoas também. Que o comportamento autístico é possível ser administrado na piscina. Olha, tem gente chorando aqui, Cacilda. Não de alegria, de felicidade. Não, acho que é de emoção, pela beleza que a vida pode, pelos momentos que a vida pode nos proporcionar, Cacilda. O teu relato aqui é emocionante. Eu estou me segurando aqui, eu estou arrepiado, na verdade. É que você é muito sensível, você é uma pessoa muito... Você pega, vamos dizer assim, você pega o que há de melhor nas pessoas, Polly. Você é um ser de luz. Ai, Cacilda, obrigado. Deixa eu chamar o William aqui, senão a gente vai ficar... O William, ele é muito suspeito. Não, na verdade, eu vou chamar a Renata. Piorou. A Renata piorou. Cacilda, muito obrigado, Cacilda. Obrigada, querido. Olha, obrigada. O teu muito tempo obrigada. É precioso, isso aqui vai ficar gravado. Manda Renata. Oi! Oi, lindeza, tudo bem? Tudo bem, Cacilda? Que honra! Imagina, a honra é minha, mas você sabe muito bem disso. Ai, que bonitinha, era de coelhinho. Eu tô mudando um filtro aqui, ó, pra ficar melhorzinho. Então, a gente vai estar junto no fim de semana, né, Cacilda? Já a gente vai estar, tá, Renata? Cacilda. A Renata e eu temos uma surpresa em breve, mas a gente vai deixar tudo no ar, tá? Tá. Eu não vou te contar. Olha, você está querendo saber essa surpresa faz tempo, mas eu não vou te contar. E eu não posso falar, senão, ó, tô ferrada. O dia que vocês quiserem terminar a surpresa, o canal do Método Polly está à disposição de vocês.
A gente vai vir, né, Renata? Vamos sim. Vamos, pode deixar. Cacilda, eu não sei te... Obrigada. Eu vou pedir para tu sair e voltar. Sim. E um beijo no coração, Cacilda. Muito Obrigada. obrigado. Obrigada, fica com Deus. Um beijo para todo mundo que está aí, tá? Tchau. Renata, Oi. sabe que eu fico sem ar aqui, eu fico sem ar. Um relato desses aqui. Não, falar depois da rápida, Cacilda... assim, mas, pelo amor de Deus. Bom, mas eu tenho que seguir. Bem-vinda. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Renata, eu já vou entrar direto aqui no assunto, porque eu não vou ficar te apresentando, né? Tu, na primeira, o teu título é Natação Infantil e Crianças com Transtorno Desafiador Opositivo. TOD, T-O-D. E tu diz assim, ó, o comportamento desobediente de alguns alunos é um problema que afeta muitos profissionais. Não só a natação, mas a vida social e escolar como um todo. Muitos profissionais de natação infantil já se depararam com a seguinte situação. Ao chamar a atenção de um aluno, a criança não obedece às ordens e continua demonstrando seu comportamento inadequado. Além disso, o pequeno é responsável por algumas situações que envolvem outros coleguinhas e até mesmo os professores. Para muitos, isso é desobediência, mas a verdade é que se pode ser mais no caso de TOD, transtorno opositor desafiador. Explica esse TOD aí um pouquinho, como é que a gente vai entender essa criança. Ó, em primeiro lugar, eu preciso dizer que foi a primeira vez que eu escrevi para uma publicação de um livro, né? Então, eu quero deixar aqui mais uma vez publicamente o meu agradecimento ao Piraju, porque como organizador ele me ajudou muito e agora já tem outros capítulos em outros livros, então esse livro tem um amor especial porque foi o primeiro que eu escrevi assim no capítulo. E por que eu escolhi o TOD? Justamente porque eu trabalho na coordenação, na gestão, né, de equipes, sou professora e me deparei durante anos com essa questão de crianças que são desorganizadas, desobedientes e são desafiadoras e que muitas vezes a gente se vê nessa situação dentro da piscina e muitas vezes a gente coloca no senso comum que é uma criança mal educada e trata essa criança assim. Renata. Oi. Tá travando um pouco. Eu acho que se tu tirar o filtro, talvez melhore. Você acha que é o filtro? Peraí. Desculpa aí, mas eu acho que a Ana Paula disse, para mim também tá aqui. Vamos ver se melhora um pouco. Melhorou? Aqui é sem filtro, é na lata. Tá Vamos bom. lá, vai, continua falando. Então, a voz está seguindo o teu visual que tá travando um pouco. deixa eu ver se é o Wi-Fi, peraí. Tá. Enquanto a Renata tá vendo aí, eu vou pegar um copo d'água lá, galera. 10 segundos. Bom, gente, enquanto o Poli sai, eu vou falando para vocês aqui um pouquinho do livro. Então, essa situação que a gente se depara, né? Já coloquei no 4G, já tirei do Wi-Fi. Acho que melhorou, não melhorou? Tô aqui, tô ouvindo. Então, essa situação é uma queixa comum dos profissionais dessa criança que desobedece constantemente. Então, eu comecei a estudar isso e descobri que isso não é só um comportamento de falta de educação, que isso tem um nome, tem um transtorno que está no CID-10, que está também dentro do... que é o CID-10 é a Organização Mundial de Saúde, é um manual. Então, é um transtorno que foi observado e que ele é um transtorno de origem. A origem ela não é tão específica, mas ele é um transtorno do comportamento e que, por ser persistente, ele traz prejuízos
muito grandes às relações educacionais, sociais, afetivas da criança. Então, quando a gente começa a se deparar com isso, a gente começa a perceber que não é aquela criança que tem um mau comportamento e quando você chama atenção ela para, ou quando você faz uma punição com ela, ela para. Não. O TOD, esse comportamento, ele é persistente e quanto mais você entra com atitudes de enfrentamento, mais essa criança reage. E é uma reação com muita raiva, com muita fúria, onde essa criança pode persistir horas, não é momentos, é horas numa crise. Tu coloca assim, ó, Renata, alguns sintomas, né? Página 131. É importante para o profissional de natação conhecer os sintomas que caracterizam as crianças. E eu vou ver alguns aqui. Desobediência e necessidade de se opor às regras impostas. A pessoa que sofre desse transtorno sente a necessidade de questionar o que foi imposto pela autoridade. Não se importa em se machucar. Realizam ações que podem ser ruins para si mesmo. Gostam de desestabilizar os demais. E o ambiente. Agressão verbal. Eles não se importam com consequências. Necessidades de vingança. Arquitetam planos. Comportamentos hostis. Bom, o professor de natação que está nos ouvindo aqui vai fugir. Como é que nós vamos encarar essa criança? Primeiro, com muita tranquilidade, porque nós somos adultos, né? Então, assim, diante dessa percepção de sintomas, a gente tem que entender que não é botar um carimbo na criança e outra coisa, não é sair também olhando para tudo que é criança desobediente e dizendo que ela tem TOD. Você tem que ter um diagnóstico clínico, tá? É um diagnóstico que só o neuropediatra, tá? Ele dá esse diagnóstico. Então, assim, e é um diagnóstico difícil, Paulo. Sabe por quê? Porque justamente se confunde com essas questões que a gente está acostumado hoje em dia, da falta de limite, da falta de... Entendeu? Só que o que é característica importante? Essa criança vai ter esse comportamento desafiante, desafiador, constantemente com qualquer figura de autoridade. Então, isso já é uma atenção para o professor. Essa criança, ela vai desafiar... Mesmo com o pai e com a mãe. Inclusive, principalmente com o pai e com a mãe. Ela não tem medo de ninguém. Olha, existe um livro do Dr. Gustavo Teixeira que fala assim, o reizinho da casa. Então, ele assim, muitas vezes a família está refém dessa criança. Então, é com a avó, é com a mãe, é com o pai, é com a professora da escola, é com a diretora da escola, é com a professora de natação, é com o dono da academia. Ele não respeita nenhuma figura de autoridade. Então, isso já é um sinal. Porque a criança que faz birra, a criança que desobedece, muitas vezes tem uma pessoa que consegue comandá-la. Todo mundo tem filho aqui, sabe que, ó, desobedece a mãe, mas quando o seu pai chegar, aí, ó, né? Quando a diretora da escola tá vindo aí, essa criança com TOD não. Pode vir o Papa, pode vir o rei, ela não se abate. E essa questão vingativa é muito interessante, porque essa criança guarda rancor. Então, ela não faz reações na hora, muitas vezes, e ela se vinga de você depois, e do pai, e da mãe, e ela tem uma arquitetura de vocabulário, de estrutura de pensamento muito inteligente. Então, essa criança, ela, ao mesmo tempo que ela tem um prejuízo educacional, um prejuízo social, ela tem uma arquitetura de comportamento, de ações, tanto que o TOD ele é diagnosticado a partir da idade escolar. Antes disso, você está em observação, está em suspeita, tá? Então, o professor ele precisa ter cuidado. Agora, o professor, primeira coisa, ele não pode se desesperar. E ele não pode demonstrar que ele se abala com esse comportamento. É difícil, mas ele é a figura estruturante. Então, aí eu tenho, no livro, não sei, você deve ter lido, eu dou dicas de estratégias de como esse professor pode negociar com essa criança.
E uma das coisas que eu aprendi na prática é que quanto menos você se mostrar irritado, ou afetado, ou amedrontado, melhor. Porque essa criança se alimenta dessa situação de desestabilização do adulto. É onde ela ganha poder. A Elaine está colocando aqui encarar com um olhar de amor e muito estudo. Sim. Um caso clássico que eu sempre conto de um aluno meu é que ele me desafiou, ao ponto de destruir tudo que estava em volta, tá? Destruir tudo. E eu continuei plácida com ele. E eu não o culpei. Quando ele acabou e se acalmou, e ele foi vendo que eu não estava... não é que eu não me importasse. Eu olhava para ele, mas não um olhar de condenação. Eu olhava para ele como quem diz assim, eu estou aqui para você. Quando você se acalmar, eu estou aqui. O tempo que for preciso. Quando ele se acalmou, eu só fiz assim para ele. Tudo bem? Então, olha só, você está melhor? Eu perguntei, você está melhor? Eu não perguntei, olha o que você fez. Agora a gente vai conversar. Não, você está melhor? E ele disse, tô. Falei, então, o que você acha de a gente arrumar toda essa situação que está aqui? Ele, então vamos. Quando ele arrumou tudo, tal, ele foi se regulando. E isso foi muito importante. Eu não resolvi a situação naquela aula. Mas isso foi importante para as aulas seguintes. Porque ele entendeu o seguinte, eu não vou enfrentá-lo, eu não vou me igualar a ele, mas eu também não vou condená-lo, porque ele é uma criança que sofre. Tenho certeza. E tu coloca 3 opções aqui ó, de propostas de aula de natação. Aula individual, aula com mediador e aula em turma regular. Como é que tu consegue identificar se essa criança... Qual é o critério, o corte para tu ter uma linha individual com um mediador ou até mesmo numa aula em grupo? Uma criança que tem muita dificuldade, muita agressividade, porque assim, a criança com TOD, gente, ela desestabiliza todo o grupo. Então, ela precisa de uma intervenção individual, onde ela tenha aquele professor só para ela, até para ela ter esses momentos que eu acabei de relatar. Tipo, essa criança se desregulou, se chateou, você tem que pausar. Se você está com uma turma cheia de criança, como é que você vai dar esse tempo para o outro? Então, é uma criança que está num caso mais grave. Numa pode situação... ser uma aula com o professor, com o estagiário, com o auxiliar. Isso, esse é o caso mais grave no individual. Agora, o que é o mediador? O mediador é quando você está integrando essa criança no grupo. Então, ela pode ter ou alguém da família com ela, ou um estagiário, e ela vai ter momentos em que ela vai estar fazendo com a turma, e vai ter momentos que ela, por necessidade, vai precisar se distanciar ou fazer alguma coisa diferente. Porém, naquele horário com a turma. Então, é um trabalho com o mediador. Eu acho muito interessante quando a gente utiliza o mediador que seja um mediador que goste de trabalhar com essas crianças com transtorno. Entendeu? Porque ele vai ter já essa linguagem. E o trabalho... Aí é uma criança que está numa transição ou que tem um certo nível, tá, de dialogar, de negociação. Tá? Porque é necessário negociação. Mesmo que seja por pouco tempo. E a turma regular é quando essa criança já está mais ajustada, ela tem alguns rompantes, mas esses rompantes logo se regulam e ela consegue estar na turma e o professor consegue realizar as atividades para a turma e para essa criança sem excluir nenhum dos dois. Porque assim, se você está sozinho com uma criança com TOD com a turma, você não pode se virar sozinho para essa criança com TOD e largar a turma. Nem olhar para a turma e largar a criança com TOD. Então, se essa criança consegue fazer as atividades junto com a turma, tem uns rompantes, mas você já tem os combinados, já sabe como agir, essa criança não vai agredir o outro, ela pode ficar na turma. Sem mediador, ela na turma incluída de fato de direito. Enquanto ela está precisando de uma adaptação ou de uma integração, ela está no sistema mediado. E quando ela não tem condições, quando é algo que precisa de uma sessão individual, porque essa criança precisa de mais tempo, mais atenção, é a indicação do individual. Eu tenho esses 3 trabalhos. E o pai está preparado para entender que a criança...
o pai já sabe que a criança precisa de um trabalho individual, né? Sim, porque essa criança já vem com um diagnóstico. Esse Claro. tipo de intervenção é na base de um diagnóstico ou de uma investigação. Às vezes o pai não tem um diagnóstico fechado, tá? E outra coisa, o TOD, ele nunca vem sozinho. Então ele vem sempre acompanhado de uma outra coisa, é como se fosse o signo. Não tem o signo ascendente e o signo do sol? Então o TOD, ele vem sempre assim, ó, TOD mais autismo. O mais comum de todos é TOD mais TDAH. Então a criança às vezes vem com um diagnóstico primário, que é TDAH. E tem como secundário, que às vezes é descoberto depois, o TOD. Entendeu? A criança é autista primeiro, assim, tem o primeiro diagnóstico de autismo, e depois vem, através das investigações, dos médicos, das equipes, que ela também tem um TDAH. A criança sofreu um abuso, ela tem uma ansiedade generalizada, um TAG. Então, ela vem também com transtorno de TOD. Então, essa criança que a gente faz essa intervenção, ela já vem, às vezes, com... Muitas vezes, o professor de natação tem o diagnóstico de TDAH, de autismo, de ansiedade, mas não tem o de TOD, porque a família ainda não sabe nem o médico. Mas você estando consciente desses sintomas, você já começa a entender que tem mais alguma coisa associada ali. E aí você consegue fazer as identificações e conversar com a família. Renata, olha só, eu sei que isso que é rapidinho hoje aqui. Eu tenho o William ainda. É, o William. Mas eu vou dizer o seguinte, nesse livro, no capítulo da Renata, ela tem aqui atividades para serem feitas, sugestões de atividades. Submerso, imersão, respiração, equilíbrio, estruturação espacial, jogos e atividades colaborativas, imagino que seja. Mas o que eu queria finalizar aqui contigo, que me deixou bastante intrigado, Renata, o canto da disciplina. Interessante, né? Então, tu sugere o canto da disciplina. E hoje em dia, muita gente talvez iria te criticar por estar colocando a criança de lado num canto para se pensar, não? Aí que tá, não é uma criança de lado, o canto da disciplina. E outra coisa, não é para o canto da disciplina tem uma metodologia para se aplicar. Você tem que fazer algumas intervenções antes e essa criança não vai ser retirada da aula e nem vai ser afastada da aula. É assim, você está dando uma aula. Você advertiu a primeira, você advertiu a segunda, isso já está pré-combinado. Porque antes de falar do cantinho da disciplina, a gente tem o contrato. O contrato que a gente faz com a criança, o combinado, o contrato. O contrato, e outra coisa, lembrar para os professores que é uma criança com transtorno, com TOD. Então, não é um lugar, muito bom, não é um lugar de castigo, é um lugar de reflexão, de pausa. E onde o professor também não vai chegar, vai para o cantinho da disciplina. Não. Aqui é um canto reservado para você se regular e parar para pensar. Porque o que tem que ser dito para a criança? Já conversei com você 3 vezes. Não é possível continuar se você continuar assim. Então, a gente precisa parar. Vamos parar, vamos ficar... Você pode chamar de cantinho da disciplina, você pode chamar o lugar do pensamento, o lugar da respiração, da forma mais didática que você quiser. Eu não gosto de chamar de cantinho da disciplina, eu gosto de chamar de... Vamos fazer uma reflexão. Eu faço isso desde as criancinhas pequenas. E aí, essa criança tem uma pausa. Nessa pausa, ela se regula. Então, esse professor não vai apontar o dedo, ele vai ficar ao lado dela e dar esse momento para ela, que é necessário. Todo mundo precisa de um momento para... Né, William? Respirar. É isso aí, poxa. Grande Renata, hein? E aí, William? Ó, gente, já para fechar, leiam o livro. Inclusive, meu e-mail está no livro, então se tiver dúvidas sobre esse capítulo... Ó, uma coisa que foi dita pelo Piraju e foi dita também pelo nosso editor do livro, é o primeiro capítulo de natação e TOD escrito, tá? Ninguém escreveu ainda sobre isso, então é algo muito novo. O transtorno é novo e o capítulo também é novo. Vou passar a bola para o mega galáctico, aquático. Ô, Renata, o que eu queria dizer é o seguinte, a ideia aqui é despertar curiosidade. Muito obrigado. Arrasou aqui, ó. Nunca vi tantos coraçõezinhos
Cacilda e Renata antes de ti, hein, William? Tu te puxa, hein? Tô ferrado, cara. A régua subiu aí depois das duas, cara. Nossa. Não, a gente não dá folga aqui. Ô, boa noite Renata. aí. Boa noite. Tá despedindo da Renata? Já foi, já foi. Poli, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aí o teu convite, né? E dizer que muito legal estar com vocês, de estar vendo aqui vários profissionais, vários colegas, né? Que inclusive já tivemos aí em contato com o curso e tudo mais. E muito obrigado pelo convite, né? Por estar aqui essa noite com o Piraju, com a Cacilda, com a Renata, contigo. E agradecer aí o Piraju, que ele nos deu aí uma aula de como orientar, né? Um trabalho. Eu tive a oportunidade de escrever alguns trabalhos em conjunto, e aqui na Academia Brasileira de Profissionais da Natação Infantil nós escrevemos 2, né? Fora os saberes compartilhados que nós escrevemos, isso. Os bebês, né, flexão e natação inclusiva, né? Que, na verdade, nesse tema, Poli, eu estou aprendendo a cada dia, né? Nós tivemos aí, estamos tendo uma oportunidade de um patrocínio da Loterias da Caixa, de conduzir, né, a minha empresa, WA, eu e o professor Roberto, de conduzir um trabalho super maravilhoso, né, com 100 alunos, inclusive a Alexandra Baroli, que está aqui conosco e tal, é uma das nossas cabeças pensantes, né, nessa Entrevistei parte. ela semana passada. Passada? Foi. Eu não tive o prazer de assistir, mas uma das primeiras coisas é o seguinte, né, Poli? Quando você quer fazer um trabalho maravilhoso, é legal você aumentar o teu conhecimento ou você unir, né, as forças, né? E então esse é o meu pensamento e do professor Roberto. Como nós viemos também de uma carreira competitiva, nós sempre trabalhamos com grupos multiprofissionais, né? E claro e evidente que o professor ou a professora de natação, principalmente com pessoas portadoras de deficiência, tem que ser o líder dentro desse grupo multiprofissional, como eu era como treinador, como o Roberto também, né? Então, é super importante o que a Cacilda falou, que, na verdade, está diretamente ligada à nossa função como professor, a nossa função de transformador da sociedade. Então, quando nós editamos um livro, nós estamos modificando a sociedade. Então, é uma passagem maravilhosa quando a gente dá uma aula, quando participa de uma live, ou quando, de repente, está diante de pessoas, né, com dificuldades. E eu lembro, Poli, antes de você aí fazer a pergunta, que com 17 anos de idade eu comecei a dar aula de natação, eu era nadador, numa era paleolítica, né? Não tinha CREF, não tinha nada, e pintou ali uma criança, né, deficiente, e era deficiente física. E eu lembro que em menos de um ano ela saltou de um trampolim de 3 metros, né? Eu não tinha nada de conhecimento, mas eu tinha uma coisa muito importante, que meu pai, como ele era professor, foi diretor de escola pública e tudo mais, ele sempre me falava, olha, procura sempre motivar o seu aluno. E a motivação para um aluno de portador de deficiências, né? Ele, uma pessoa portadora, é um olhar, é um toque, né? Quer dizer, eu também trabalhei bastante com síndrome de Rett, trabalhei na minha academia com pessoas com deficiência cognitiva, mental, intelectual, e eu lembro que o meu olhar, e captando o olhar dessa criança ou desse aluno, nossa, me ajudava demais. Porque muitas vezes, quer dizer, a gente ouve aí a Renata falando, Cacilda, Piraju, pô, são pessoas com muita experiência. Mas aqui vai uma dica
para quem está assistindo aí, por exemplo, eu estou bem inseguro e tal. Quer dizer, é importante o conhecimento, mas o mais importante de tudo é abraçar, né? É abraçar essa causa, é entender desse deficiente. Como do relato aí que eu coloquei no livro em relação ao Sérgio Boldaquian, né? Foi um trabalho em conjunto meu e do Alberto. Eu acabei colocando o Alberto nessa parada, porque o Sérgio eu o conheço aí desde 1983, quando ele veio nadar comigo. Mas o Alberto abraçou essa causa em 1992, quando nós incluímos no nosso currículo, conteúdo programático, a deficiência. Então, quando muitos professores, e isso que eu não entendo das faculdades, que restringe natação, atividades aquáticas, a um semestre, Poli. Isso é ridículo. Atividades ridículo. Aquáticas deveriam ter 4 semestres numa faculdade William, de educação física, né? Manda ver aí, cara. Olha só, eu nem vou... Eu anotei umas coisas, mas tu falasse numa coisa importante que é a formação do profissional, né? Eu tive três cadeiras de natação, uma com o Jaime Werner dos Reis, o Peixinho, tu deve conhecer, o Guimarães, falecido, infelizmente, veio a nos deixar aqui num acidente de bicicleta, e o Cruel. Então, e mesmo assim, e mesmo tendo esses 3, a gente não teve condições de ir no bebê, de ir na deficiência, de... Então, realmente, o trabalho que a gente, que o profissional que está nos ouvindo aqui, ou essas pessoas para replicarem, nós precisamos buscar através de referências, da observação de outros trabalhos, da troca de compartilhamento dessas informações para a gente chegar e meter a mão na massa. Porque a gente precisa ter relatos, a gente precisa ter essa informação, buscar informação, mas também produzir. Não adianta, a gente adquire muita coisa, mas a gente também tem que compartilhar, porque a gente vai formar o nosso conhecimento através do compartilhamento que as outras pessoas fizeram. Então, é muito egoísmo tu absorver o conhecimento dos outros e tu não passar adiante. Com e certeza. O que tu disseste em relação a gente saber das nossas limitações, buscar o conhecimento e também fazer parcerias e abrir portas, que é o que está acontecendo aí, é fantástico. E por que, viu, Poli, só para concluir, eu defendo essa ideia, né? Porque a água é muito diferente da terra. Então, por exemplo, uma faculdade de educação física deveria olhar essa amplitude da água. E ainda tem faculdades, Poli, que consideram a natação como o quê? Faz ali um trabalho de sobrevivência quando fazem, e ainda fala de regras, de competição e tudo mais, né? Quer dizer, esse trabalho mais aberto que as escolas, as academias oferecem para o futuro profissional de educação física é simplesmente maravilhoso, né? E tu vê, William, e pega a natação, que é um esporte olímpico, né? Nós aproveitar a Olimpíada, mas nós temos o surf, a vela, maratona aquática, canoagem, polo aquático, saltos ornamentais, quantos esportes que não tem a natação como a base, e isso tem que ser incentivado. E se não é através da educação física, quem é que vai fazer? Isso é difícil, né? Vai ser difícil. Vai ser difícil. William, mas faz a pergunta aí que, nossa... Eu não tenho pergunta para ti, tu já vem pro... Paulo, esse capítulo aí que eu e o Alberto escrevemos, cara, foi com muito amor, com muito carinho, por uma pessoa que eu a considero um anjo na minha vida. Porque eu já tinha dado algumas aulas, né, para deficientes, mas o Sérgio Boldaquian, ele apareceu quando ele tinha ali 26 anos para nadar comigo, e ele tinha ali uma dificuldade, né, em termos da parte física, por um casamento consanguíneo. Então, os pais se casaram durante a Segunda Guerra Mundial, eles são armênios, né, e nós sabemos
que até pouco tempo o Biden, presidente dos Estados Unidos, ele deu as mãos à palmatória sobre turcos brigando com armênios e tudo mais, e eles viviam em verdadeiros guetos, né? Como os próprios judeus também na Segunda Guerra. E os pais, eles se casaram, né, primos de primeiro grau. Aí o primeiro filho, que é o mais velho, não tem deficiência. Depois veio o Sérgio, depois veio o irmão dele, o Luiz, com a mesma deficiência do Sérgio, que é uma deficiência cerebelar, e é progressiva essa deficiência. E os pais descobriram por volta ali dos 4 anos de idade, quando ele não conseguia movimentar e assim por diante. E depois a filha, a irmã, né, uma família de 4, sem deficiência. E aí bate direto com o que a Cacilda falou e com o que você perguntou para a Cacilda. A família, ela está deficiente, né? Ela está dentro do que está acontecendo, né? Então, só para dar uma abertura aí, uma amarrada também ao mesmo tempo, quer dizer, o Sérgio ele apareceu com 26 anos, ele tinha nadado na ACM com 12 anos, e aí eu falei, e aí, Sérgio, tudo bem? Tudo legal? Ele com a fala lenta, né? Com dificuldade de movimento. Na época ele conseguia andar de muleta, né? Hoje ele é cadeirante. E eu lembro que aí eu falei, pô, entra na água. E puta, quando ele entrou foi uma loucura, né? Porque ele tinha a ideia de um nadador de 11, 12 anos, mas que ele tinha aprendido a fazer uns movimentos. Aí eu tive que pular na água para pegá-lo e tal. E ali começou um trabalho muito legal. Ele demorou simplesmente 7 anos para nadar o crawl, né? E ele demorou mais 4 anos para nadar o costas. Aí ele foi aprender. Hoje ele nada o peito adaptado, respirando lateralmente, porque o peito precisa de trabalho de perna e a grande. Me diz uma coisa. E as pessoas podem pensar que isso é muito tempo, mas na verdade o caminho talvez seja aí o grande. A grande resposta não seja o nado crawl, mas o caminho, isso. Não? E outra coisa, o Poli, que ele me ensinou a ser uma pessoa paciente. Eles nos ensinam muitas coisas. Na época eu era técnico do Pinheiros, técnico de seleção brasileira, eu dava aula para gestantes numa piscina, e meu ex-nadador, Mário Lotufo, que era jogador de polo aquático, foi meu nadador no Pinheiros e polo aquático da seleção brasileira, que me indicou o Sérgio. Falei, não, legal, cara. Na época eu não tinha academia, né? Eu estou falando dos anos 80, né? E comecei. Aí, o que acontecia com a minha ansiedade, né? Quer dizer, pô, eu queria, porque queria que ele melhorasse, né? Com todos os estudos que eu tinha na época e tudo mais. Aí, ele mesmo me ensinou, né? E ele conseguiu fazer, depois de uns 4, 5 anos, ele começou a movimentar as pernas de uma maneira bem tranquila. E o médico dele, quando ele tinha 30 anos, olha o que a Cacilda acabou de falar, chegou e falou assim, pô, tem uma doença degenerativa, ele vai estar travado daqui a pouco. E cada ano, cada semestre que ele ia fazer demonstração, ele dava palestra, que eu convidei em 1992 para ele dar palestra, foi lá que o Alberto conheceu, ele foi melhorando a dicção, ele dá palestra para a empresa e tudo mais, e ao mesmo tempo ele foi evoluindo, mas uma evolução bem mesmo simples, né? Então foi com aquilo que eu acostumei, e a dica que eu dou aí, né, para vários de vocês, que é ter essa paciência, né? E outra coisa super importante que eu falo e termino a aula de pessoas portadoras de deficiência na faculdade, Poli, queridos alunos, é assim, nós temos dificuldades, nós não temos problemas. Quem tem problema é o Sérgio, são os deficientes, eles têm problemas. Tem alguns que têm doenças que não vão progredir, vão amenizar. Os professores querem tudo prontinho, não querem passar trabalho. E esse trabalho é o que nos dá dignidade, é o que nos faz essa profissão ser tão maravilhosa. Poli, e outra coisa, Poli, sabe qual é a mensagem que eu passo para o Sérgio? Todos os semestres que ele vai para a faculdade, que a mensagem que vocês também têm que passar para os seus alunos, é o Sérgio, com 65 anos, ele manter a saúde, o aspecto cardiopulmonar, respiratório.
ele não gostava de fazer físio. Hoje ele adora fazer físio. E por que eu falo isso para o Sérgio? Sérgio, a medicina ela está avançando muito rapidamente. De repente, se a medicina descobre um chip que coloca ali no cerebelo e que dá essa função para ele, ele sai andando. Mas como assim, né? Sai andando porque ele está bem fisicamente, ele está bem em termos de alongamento e tudo mais. Né? Então, isso é muito importante. William, eu não estou nem pensando nisso, estou pensando a possibilidade de realização. Porque essa pessoa encontrou na natação em vocês uma forma de se exercitar, uma forma de se desafiar, e a partir dali ela teve novos objetivos na vida, tanto que saiu a dar palestra e por aí. Então, agora, sabe qual é o barato dele? Porque aí eu criei uma adaptação, coloco aí no livro, uma adaptação e você sacou o lance aí logo no começo. Em vez de dar uma aula tradicional, vou trabalhar flutuação, perna e tudo mais, eu fui adaptando uma maneira, porque o que ele falou, a primeira frase que ele falou em 1983, e que hoje ele adora e ama, né? Ele falou, puta, a fisioterapia é um saco. Então, essa dica que ele me deu significa o quê? Ele não queria ficar parado, estático, e eu estimulando. Então, ele começou ali a fazer os movimentos e foi super legal. Agora, o mais importante de tudo, Paulo, é o seguinte, a água é um meio maravilhoso, é um diferencial maravilhoso. Por quê? Porque ele nada mais rápido do que anda, Poli. Ele nada mais rápido. Quando meus alunos começaram a nadar com eles não conseguiam, cara. Isso, tá aí. Né? Ele nada mais rápido. Coisa linda, sabe por quê? Porque a água tem princípios, a água tem leis, como da pressão hidrostática. Ele fica em pé, ele fica com o pé no fundo e fica ali na boa, aguardando as minhas orientações. Ele não cai para um lado e para o outro. Então, gente, nós que somos da água, a gente tem que defender mais esse meio. É o melhor meio de fazer atividade. Né? E nós percebemos isso com as pessoas portadoras de deficiência. E outra coisa que eu aprendi muito nos últimos dias é o aluno, ele ser um aluno adaptado ou ele ser um aluno inclusivo, né? Que é o que nós falamos, inclusive, aí. O adaptado, a gente vai adaptando várias coisas ali e, de repente, pode ser que o desempenho seja mínimo possível. E o inclusive é aquele que já está super tranquilo. Quer dizer, quando a Renata falou do Todd aí, né? Quer dizer, o que nós precisamos fazer? Capacitar esses profissionais para trabalhar com a gente. Não é colocar lá só para ajudar, mas capacitar esses profissionais. Né? Então, isso é muito importante. William, eu vou ter que terminar aqui. Foi um tiro curto. As pessoas vão chorar. Coloquem aí coraçõezinhos. Pô, você tá de sacanagem comigo, hein, Paulo? Você falou que era 1 hora que eu ia falar aqui, bater papo. Pô, então eu vou desligar e a gente volta. Tranquilo, cara. William, presta atenção. Eu tenho que assistir as finais aí da Olimpíada agora, que, aliás, um conterrâneo teu aí de Canoas, do Rio Grande do Sul, o Fernando Scheffer, medalha de bronze, cara, 200 livre. E hoje tem o Leonardo de Deus disputando aí os 200 borboleta, cara, né? Porra. Então, olha só, eu vou te contar 2 coisas dos meus sobrinhos. Uma, eu te mandei a foto do meu sobrinho do lado, Fernando Scheffer, que fazia o revezamento junto. E outra, o meu sobrinho, Vitor Freiberg, ele, na última live que ele teve aqui, ele tem um trabalho espetacular, de inclusão, ele diz... incluir não é tu chamar para festa. É tu chamar para festa e convidar para dançar. Isso sim. Gostou dessa? Gostei, adorei. E recebi uma mensagem aqui que tem o Cachorrão. Cachorrão é Guilherme Costa, que ele conseguiu ali a final, né, o 5º lugar de 800 livre, que é uma prova nova da natação em Olimpíada, né, 800 livre masculino, 1.500 feminino, e a prova de 4 por 100 misto. Né? E Guilherme Costa,
Então, vamos ver se ele acerta as viradas, porque no 400 metros ali as viradas não foram tão boas, mas estão torcendo para ele. Valeu, William, Paulo. Obrigado, viu? Fechou com ouro. Muito obrigado. Um beijo no coração. Opa, obrigado. Valeu. Esse voo aí, babão, hein? Nossa, meu. Tudo de bom. Pessoal, Falou. olha só. Obrigado. Rapidinho. Quem quiser, me manda lá um direct que eu mando o link. E semana que vem eu vou estar recebendo da ViaCef, o menino que trabalha para prevenção. E na outra semana eu vou continuar com alguns autores aqui mais. Fique com a gente. Terças-feiras, 20h30, sempre tem alguém ou um assunto de natação para beber para compartilhar. Obrigado, William. Valeu. Tchau, tchau, gente. Um grande